Olá pessoal, eu sou Paulo Marcelo, CEO da Gestão Agropecuária. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando conhecimento no Efficiency Road 2021. Vou abordar um tema sobre nutrição, o impacto do custo na produção de animais confinados no Brasil. Bem, falar sobre custo de produção da nutrição nos confinamentos brasileiros em um ano tão difícil aí para nossos confinadores é um tema de total relevância aí dentro do contexto quando a gente vem a falar sobre desempenho aí de animais e também desempenho de eficiência financeira aí no sistema de produção brasileiro. Mostrando aqui um pouco para vocês a reflexão aí de uma análise dos últimos 5 meses dentro dos confinamentos de 2019 a 2021, a gente vê que esse cenário de 2021 tem uma forte pressão aí em cima dos confinadores, diminuindo aí a rentabilidade do seu negócio. Isso devido ao quê? Devido principalmente do alto crescente aí dos custos de nutrição, e não só o custo de nutrição, mas também as mudanças de uso de alimento aí dentro do processo, como os custos de preços de proteicos, energéticos, que impactaram fortemente aí grandes mudanças que eu vou mostrar um pouco para vocês dentro do confinamento. 2019 e 2020 nós tivemos cenários aí muito mais favoráveis aí, com menores turbulências na área de gestão aí, tanto na nutrição quanto também no confinamento como um todo. 2021 a gente está abraçando aí uma nova realidade onde a gente tem um preço de reposição desses animais extremamente altos e também uma segunda realidade que é o custo da nutrição também alto. São dois fatores impactando aí fortemente os custos e a sustentabilidade do confinamento brasileiro. Um fator interessante é que dentro dessa produção e desse desafio que os gestores de confinamento aí no Brasil estão passando, a gente também pode observar que é em tempo de crise que a gente começa a testar e começa a olhar internamente a melhoria das eficiências como um todo. E quando a gente fala de eficiência, a gente fala de eficiência tanto do processo produtivo, mas também olhar animais que têm maior desempenho, olhar fornecedores que fornecem melhor qualidade desses animais, olhar os nossos manejos internos e saber onde a gente pode explorar mais para a gente poder obter mais lucro, mas também olhar também para dentro para a gente poder mitigar aí as baixas ineficiências de todo o processo. A gente vê claramente que em 2019 e 2020 a gente teve uma alta exploração desses animais aí, produzindo aí até 9 arrobas aí na base de dados que a gente tem aqui de análise com mais de 1,5 milhão de bois aí para serem compartilhados com vocês. Em 2021 a gente teve uma redução de 1 arroba aí para animais produzidos, mas a gente começou nesses primeiros 5 meses realmente experimentar aí o preço da reposição, coisa que não aconteceu em 2019 e 2020. A gente teve um deságio aí em 2020, proporcionando aí alta lucratividade nos confinamentos, como não tinha sido experimentado há muitos anos aí nos confinamentos brasileiros. 2021 a gente viu um ano totalmente atípico, onde a gente tem a pressão dessa reposição que mostra um ágio de mais de 13% aí, como a gente pode ver nesses dados que eu estou mostrando para vocês. E o que isso ocasiona, né? Uma pressão muito grande aí em cima da busca e de uma margem maior, ela faz com que a gente tenha que repaginar, a gente faz que a gente possa olhar para dentro do confinamento e encontrar formas de poder aumentar essa lucratividade. E aqui a gente vai discutir alguma dessas formas, né? Mais do que a gente simplesmente olhar esses custos altos, quanto vale a desinformação que a gente tem através dos processos produtivos. Por exemplo, não saber realmente qual é o nosso custo, não ter segurança daqueles dados processados ali da nutrição, não ter a análise mais minuciosa, interagindo informações dentro do confinamento, para que a gente possa buscar uma tomada de decisão mais rápida e de melhor qualidade, para que a gente possa interferir nos processos e melhorar as eficiências. Aqui eu trago para vocês os processos de fabricação de ração, por exemplo, como um exemplo muito forte aqui, dado uma vez que a gente sabe aí que em média no nosso confinamento a gente tem cerca de 80% do custo da nutrição impactando o negócio. E nesse ano 2021 a gente está aí com mais de 80%, a gente está chegando a quase 90% dos custos de produção sendo impactado pela nutrição. E aí eu trago para vocês a eficiência da fabricação. Será que as ações fabricadas são as ações
que os técnicos e que os nutricionistas enviam realmente para o confinamento, aí vem uma grande diferença dentro do processo, né? Aqui a gente vê várias camadas de cores aí, desde de 75% de eficiência aí de formulado versus fabricados, até 95%, 100% dessa eficiência. Ou seja, quando eu falo de 100%, significa dizer que 100% da ração formulada foi fabricado na fábrica. E aí a gente vê que só poucos clientes tops, conseguem uma performance acima de 95%. E é comum, quando a gente entra com a automação desses processos, encontrarem nossos clientes abaixo de 75%, que ao nosso ver é uma eficiência muito baixa por dois motivos. Primeiro, por estar impactando fortemente na gestão de estoque, fazendo com que a gente vá no mercado buscar a comprar de novo no momento não adequado a buscar esse alimento. Segundo, que a entrega de qualidade nutricional para esses animais prejudica o desempenho como um todo. E terceiro, que a gente sai de todo o planejamento e da estratégia nutricional elaborada pelo nutricionista, né? Então, e se a gente for olhar para o ponto de vista de custo, a gente vê fortemente aqui com a eficiência extremamente para baixo, e geralmente essa baixa eficiência ela está muito ligada a jogar a mais o ingrediente do que jogar a menos. E aqui a gente pode mostrar claramente que um confinamento de 10 mil cabeças, onde se a gente pegar uma eficiência de 50%, aí, vamos pegar melhor, de 65%, a gente abarca um prejuízo aí de R$535 mil em um ano de confinamento, com um confinamento de 10 mil cabeças. Ou seja, primeiro ponto que a gente precisa observar aqui, realmente a falta de gestão na fabricação impacta muito fortemente em seus custos e, consequentemente, abre espaço para que a gente possa usar do aparato tecnológico e, consequentemente, diminuir isso. E quando a gente faz isso, a gente lança de usar a tecnologia a nosso favor e uma melhor gestão, a gente pode ir para 90%, 95%, até 98%, quando tem alguns clientes aqui, que o prejuízo não passa aí de R$30 mil. Chegar a 100% é extremamente difícil aí, quando a gente vê o nível de qualidade que a gente tem nas nossas fábricas brasileiras. Bem, aqui eu trago um melhor esclarecimento sobre isso. Aqui é um caso real, onde a gente tem um cliente que em 2017, no final de 2017, início de 2018, a gente implantou uma automação com ele. Quando a gente entrou com esse cliente, a gente costuma dizer que, como a anotação é manual, a gente tem um grande desconhecimento da sua real eficiência. Isso aí trazendo aqui para uma comparação, né, é um pico totalmente de desconhecimento do seu próprio negócio. Quando a gente começa a automatizar, a gente começa a entender realmente quais são as eficiências reais que está acontecendo na fábrica. E aí a gente começa a descer ao longo do tempo essa eficiência e a gente entra num vale do desespero aí com esse cliente. A partir disso a gente começa a pegar mais forte e aí começa a voltar a um platô de sustentabilidade, como é visto aí claramente, onde a gente está em vermelho aí quando a gente começa a jogar acima do fabricado, onde está no verde aí que vocês estão vendo é dentro do previsto com realizado, né? Do formulado com fabricado, e vocês podem ver que a partir de início de 2018 até quase o início de 2019, quase um ano se buscou aí a melhoria da eficiência. Não é uma coisa tão simples de se conseguir. Quanto mais cedo a gente conseguir investir em tecnologia, automatizar os nossos processos e conhecer realmente a qualidade dessa informação que a gente tem e o que a gente está fazendo, a gente sim pode impactar fortemente na melhoria aí da qualidade dessa nutrição e melhorar aí os seus custos para que o planejamento nutricional saia corretamente, né? Nesse cliente você pode ver que depois de 2019 até 2021 a gente entrou num platô de sustentabilidade, alcançando um índice aí acima de 95% de eficiência da fabricação com o formulado. Ou seja, o que o nutricionista indicou e estrategicamente elaborou no seu plano estratégico está realmente sendo cumprido pela fabricação. Aqui a gente pode claramente dizer assim, eu posso medir o animal porque o meu erro da fabricação ele é muito pequeno e aí sim eu tenho uma importância muito relevante na qualidade do desempenho desse animal. Quando eu não dou condições para esse animal ser avaliado, aí fica muito difícil eu pôr a culpa no animal, eu avaliar esses animais geneticamente, uma vez que eu não estou fornecendo dietas balanceadas e, consequentemente, não dando condições desse animal se expressar na sua máxima genética, né?
Bem, é muito comum quando a gente está analisando essa falta de fabricado versus formulado, a eficiência serem baixas, a gente ouvir assim, bem, apesar dessa eficiência não ser alta, a gente está jogando a mais, os animais estão respondendo. Isso é um erro, ou seja, quando a gente começa a analisar todos os nossos clientes, a gente nota que o que está jogando a mais não está sendo absorvido pelo desempenho animal, como mostra claramente esse gráfico aí. Quando a gente olha o ganho médio diário, a partir do momento que a gente tem um excesso de comida, isso não está sendo expressado no animal. Ou seja, o excesso realmente está sendo jogado fora. E aí tem que estar sendo jogado fora, tanto em questões de nutrientes, quanto em questões financeiras. Porque nós estamos jogando um excesso de comida, um custo mais alto e, consequentemente, colocando toda a atividade em risco a ter que buscar a compra de novos ingredientes no momento indevido. Ok? Bem, quando a gente tem uma fábrica alinhada, quando a gente tem um manejo nutricional adequado e a gente tem condições verdadeiras de a gente conseguir ter um controle para a gente poder analisar os nossos fornecedores de boi e, consequentemente, chegar na genética dele, aí sim a gente começa a trabalhar com o quanto que cada fornecedor de genética de boi para dentro do confinamento pode ser pago por aquilo ou pode impactar no seu negócio e o produtor também, o dono do confinador, poder explorar animais que têm melhor potencial de ganho, consequentemente de maior lucratividade para a sua situação real do seu negócio. Aqui a gente mostra um trabalho feito em conjunto aí entre a gestão e a Intergado, onde a gente pôde analisar fornecedores dentro do confinamento. Como esse gráfico vocês podem ver, a gente tem no centro dele, quanto mais ao centro estiverem os animais, maior é a eficiência. Quanto mais à beira desse círculo estiverem os animais, menor é a eficiência desses animais no seu desempenho dentro do confinamento. E quanto mais esses animais estiverem para o lado direito desse círculo, mais previsibilidade, menor variância tem na margem de lucro que eu tenho com esses animais. Para ficar mais claro, aqui a gente consegue enxergar isso, ou seja, o pior cenário é esse cinza aí que a gente está vendo no gráfico do fornecedor, onde a gente tem animais lá na ponta, onde nem tem previsibilidade boa, não se repete os ganhos de peso que esse animal tem e também não tem desempenho satisfatório dentro do sistema de confinamento. E vocês podem ver que quando a gente junta todos os fornecedores com todos os seus lotes, a gente tem animais de todo tipo, aí, como mostra aí o panorama geral de toda essa base de dados que a gente tem de animais aí dentro. Quando a gente estratifica isso para o fornecedor, a gente pode, eu pincelei aqui 3 fornecedores para a gente poder ter uma ideia, né? Então, fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3. A gente pode olhar que o fornecedor 3, por exemplo, ele consegue ter maior desempenho para as condições desse confinamento e, consequentemente, também os animais são mais previsíveis. Aí a gente consegue ter uma predição melhor do desempenho desses animais por serem mais homogêneos e, consequentemente, eu consigo saber o quanto eu posso pagar por esse animal, o quanto eu posso explorar por esse animal, porque ele me dá, esses animais têm uma variância menor e, consequentemente, uma previsibilidade para o meu negócio, na minha rentabilidade, mais facilmente adquirida, né? Quando eu vou para o fornecedor 2, eu tenho animais de todos os tipos, né? Eu um pouco menos do que o fornecedor 3 no seu desempenho, mas mesmo assim eu ainda consigo ter animais que eu possa selecionar aí de forma que a gente possa trabalhar com melhor desempenho. Mas quando eu vou para o fornecedor 1, eu estou muito longe do melhor desempenho e muito longe da melhor previsibilidade do desempenho desses animais. Então, assim, aqui fica claramente aqui que o fornecedor 3 tem condições de dar maior lucratividade para esse confinador do que o fornecedor 1. Lembrando bem, gente, desde que a nutrição e a eficiência nutricional da fábrica e os processos tecnológicos da fábrica sejam assistidos de forma que a gente possa, através de um indicador, que é a ração formulada versus a ração fabricada, esteja sendo cumprida de acordo com uma eficiência acima de 95%. Aí sim, a gente pode medir outras questões como fornecedor, por exemplo, e aí a gente poder fazer com que o confinador tenha espaço para buscar animais com potenciais de genética e, consequentemente, de rentabilidade para o seu negócio muito melhor, né? Bem, um outro fator muito importante, nesse ano a gente experimentou muito isso,
foi a mudança de dieta constante, né? A gente brinca que os nutricionistas não tiveram muito espaço para poder analisar nutricionalmente. Na verdade, teve que formular dieta a partir do momento do que tinha no mercado para que pudesse ser utilizado, porque os custos de milho, principalmente energético e proteico, ficaram muito caros e, consequentemente, a gente teve confinadores esse ano com muitas mudanças de alimentação. Isso aqui nos deu a oportunidade também de a gente avaliar a resposta animal. E aqui fica claro que esse gráfico, mostrando o comportamento de um lote medido aí por tecnologia de pesagem a todo momento, ou seja, quando os animais iam no bebedouro através de tecnologia da Intergado, onde esses animais foram pesados, a maneira que ele ia no bebedouro e, consequentemente, a gente cruzando com o sistema de plataforma de gestão, onde a gente sabe em que mudança ocorreu a alteração da dieta. E aqui a gente fala de alteração de ingredientes na dieta, e não em quantidades ou matéria seca, e assim vai. A alteração de ingredientes dentro da dieta. A gente teve 3 mudanças nesse cenário do animal. A primeira mudança aconteceu aí quando os animais estavam em pico de ganhos muito alto, né? O animal sinalizou a descida na primeira mudança, entrou, aí tentou-se fazer uma segunda mudança por ingredientes melhor, vindo que a primeira mudança impactou muito fortemente os animais não conseguiram ainda assim voltar ao seu ganho normal. Teve uma terceira mudança e aí sim esse animal respondeu aí e não voltou de maneira nenhuma aos picos que se tinha antes, fazendo aí com que claramente se perdesse aí mais de 30 dias desses animais dentro do confinamento em seus desempenhos. Então, assim, uma dica a partir das nossas análises aqui é que, independente se você está mudando de uma dieta de ingredientes às vezes ruins, nutricionalmente falando, para ingredientes bons, qualquer que seja esse tipo de mudança vai impactar fortemente o desempenho desses animais e pode comprometer facilmente aí, a sua lucratividade dentro do confinamento. Isso fica claro. Mas a gente só consegue medir isso a partir do momento que a gente tem tecnologia em cima disso. Ou seja, eu estou medindo o animal no seu dia a dia, estou cruzando as informações por também estar automatizada a nutrição como um todo aí dentro do processo produtivo. De uma outra forma aqui, nós pegamos aqui a resposta animal frente à modelagem através dos nossos sistemas de nutricionais aí, né, de exigência nutricional, para a gente poder ver através da energia previstas versus realizada, a energia prevista dentro do planejamento, realizada dentro do planejamento, qual que é o meu desempenho, e depois vamos olhar o animal, o que ele estava nos dizendo. Aqui fica claro aí no gráfico azul, onde o animal está mostrando desempenho, e no gráfico preto e cinza, onde a gente tem uma estimativa através das equações para que a gente pudesse ver o ganho desses animais como um todo. Fica claro que, primeiro, começamos errado, a gente acha que o animal está com ganho abaixo, onde eles entram aí com ganho maiores aí dentro do processo, e principalmente nesse lote, né? No meio do jogo, a gente tem uma diferenciação muito grande pela variância individual desses animais. Então, assim, se deslocou aí a estimativa da exigência nutricional a partir do que o animal realmente se desempenhava. E no final de tudo, no final os animais saíram iguais nas duas exigências, tanto no desempenho animal quanto na avaliação de desempenho através da exigência nutricional. Aqui mostra claramente que muitas das vezes a gente não potencializa os animais de melhor qualidade. A gente espera com que os animais todo do lote estejam na melhor condição e, consequentemente, a gente faz o abate desses animais. Se vocês pudessem olhar ali, se esses animais estiverem com condições em 90 dias, a sinalização do peso desses animais já podia ter dito o abate dele, né? A gente esperou mais tempo porque a gente precisa olhar o lote como um todo e não dando característica para variação individual. Nesse caso, nesse teste aqui desse lote, a gente teve um desvio absoluto de mais de 30% do desempenho animal versus a predição da exigência nutricional através das nossas modelagens. Ok? Bem, uma coisa interessante que eu trouxe para vocês tem dois fatores muito fortes, duas variáveis muito fortes que a gente trabalha muito no confinamento, que é eficiência biológica, onde a gente entende o quanto é necessário de matéria seca para poder transformar em uma arroba, que é o dinheiro realmente que é pago pelo frigorífico ao produtor, né? E outra, eu trouxe aqui, falando um pouco em conversão, a conversão alimentar.
o quanto que o animal come de matéria seca para transformar em 1 quilo de ganho de peso. Por que as duas visões? Uma para eu tirar o efeito do frigorífico e outra para a gente ver realmente como se comportou ao longo dos anos 2019, 2020, 2021 até esses animais trabalhar. Aqui fica claramente entendido que em anos de crise as eficiências são maiores. Se aperta mais aí a melhoria dos processos produtivos, o manejo e consequentemente em 2021 você vê um pico muito alto aí em uma centralização maior com a menor dispersão dessas duas eficiências, né? Onde em média a gente tem uma conversão aí na casa de isso aqui é uma moda, né? Do pico aí desses números. Então na conversão alimentar a gente come 7 kg de matéria seca para botar 1 kg, enquanto que em média no confinamento aqui a gente está com 160 a 150 a 160 aí de quilos de matéria seca para botar um arroba. Lembrando que aqui a gente fez um trabalho transformando todo o lote em um único animal, uma vez que a identificação do consumo animal não é feita individualizado, somente o peso. Ok? Bem, uma coisa importante que a gente precisa levar em conta é que de agora para frente, quando a gente vê uma crise como essa dentro do confinamento e as margens mais apertadas e uma busca por uma alta gestão e uma alta maturidade de gestão, onde se impacta fortemente tanto a estrutura, pessoas e processos, a gente vê também se destacando a genética animal e a variabilidade animal ganhando aí forte olhares aí por todos os técnicos e nas gestões como um todo. Aqui a gente tem 3 tipos de cluster de animal de baixo desempenho dentro do confinamento, de médio desempenho e de alto desempenho. E a gente olha a margem de lucro desses animais, isso aqui foi em 2020, que a gente pode notar claramente é que animais de baixo e médio desempenho, ele tem uma janela de dias de lucro muito menor do que um animal de alto desempenho, onde dentro de um aperto aí de crise, como a gente está passando aí pela questão de margens apertadas, o animal de melhor qualidade ele tem mais espaço e consegue passar aí, consegue prover aí uma rentabilidade muito melhor do que um animal de baixa qualidade ou de baixo desempenho. A gente nota aqui no animal de baixo desempenho que tem animais que não chegam a desempenhar realmente uma margem de lucro satisfatória para o cliente. Consequentemente, esses animais de baixo desempenho comem a margem de lucro do animal de alto desempenho. Então, ter o olhar do animal dentro dos grandes confinamentos brasileiros é uma forma da gente conseguir melhorar muito a nossa performance como um todo. Identificar os fornecedores melhor, entender essa genética de melhor qualidade e, consequentemente, ter ferramentas que possam tirar as variáveis que possam contaminar aí as análises nossas e, consequentemente, enxergar profundamente o desempenho desse animal é o grande futuro aí com o uso da tecnologia para o nosso confinamento da agora para frente. Aqui fica claramente a sensibilidade aqui do que eu falei de lotes de baixo, médio e alto desempenho para um efeito de dieta. Quanto maior o custo da dieta, menos sensíveis são os animais de alto desempenho. Aqui tá claro dietas de custo de matéria seca de R$700 até R$1.500. Hoje a gente tem confinamentos com dieta de R$2.000 aí a tonelada de matéria seca, né? Então a gente vê que isso é uma realidade hoje e a gente vê claramente que animais de baixo desempenho, se você olhar os animais de baixo desempenho, menos de 50% deles numa dieta de alto valor conseguem dar margem de lucro. Ou seja, se eu tenho 100 animais, somente 50 vão me dar margem de lucro. E se eu espero um animal ruim chegar para ser abatido junto com um animal bom, consequentemente a gente vai não ter lucratividade dentro do processo. Já o animal de alto desempenho não, eu consigo que quase 100% desses animais consigam absorver aí uma dieta de maior custo, porque ele consegue desempenhar bem melhor a sua eficiência. Então, voltando a falar, a avaliação individual desses animais e a conversão desses animais, a eficiência desses animais, desde que seus processos de manejo produtivo estejam adequados, é a grande saída para que a gente possa melhorar os desempenhos de sustentabilidade, nossos índices de estabilidade no confinamento brasileiro, né? Então, essa é uma abordagem
falando um pouco sobre o custo e um pouco sobre o manejo e um pouco do que a gente vive hoje, mas, ao meu ver, a maior importância de relevância de todas essas informações que a gente está trabalhando é quando a gente consegue conectar todas essas informações. As informações desconectadas, elas geram um problema, ou seja, ela gera interpretações desconectadas e, consequentemente, a gente não consegue melhorar ou fazer intervenções que melhorem o processo produtivo. Melhorando a eficiência nutricional e a eficiência de todos os processos produtivos e, consequentemente, a gente controlando todo esse processo na sua máxima gestão, aí, amadurecendo essa gestão interna e coisa e tal, a gente precisa também ter um olhar para o animal, que é o grande diferencial da agora para frente. Como que a gente pode prover esse olhar de forma que a gente possa compartilhar isso tudo com a cadeia e, consequentemente, melhorar todo o processo ao longo do processo produtivo, ao longo da vida do animal. Isso só é feito quando a gente conecta todas essas informações. Quando a gente pega desde a genética produzida lá, desde do bezerro até o abate, onde o abate pode nos prover informações da qualidade real que esse animal forneceu lá no final dessa carne a ser consumida por esse consumidor final. Consequentemente, eu consigo linkar as informações da característica dessa carne para a genética e, consequentemente, para aquele modelo produtivo, melhorando ao longo da cadeia toda e, consequentemente, eu posso aí, com certeza, melhorar a sustentabilidade da pecuária brasileira. Pessoal, foi um prazer compartilhar conhecimento com vocês. Continue acompanhando aí as apresentações dessa rota aí do Efficiency Road 2021. E se tiverem algumas dúvidas, será um prazer aí trocar ideia com vocês. Estarei à disposição. Obrigado.